Shabbat Shalom. Tema da mensagem desse Shabbat é o dedo de Deus. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem corretamente para os meus irmãos, cada um possa receber do Senhor e ter a vida transformada por Ti. Obrigado pelas Tuas revelações. Nos ajude a prosseguirmos nessa terra, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer do Teu jeito e do Teu modo, e que muitas pessoas possam ser libertas pelo Senhor através da nossa vida. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. O tema da mensagem: o dedo de Deus. Nessa mensagem, nessa Parashá 14, Vaerá e Apareci, Hashem deseja nos ministrar sobre um novo conceito, registrado dentro das Escrituras Sagradas. Eu, particularmente, nunca tive acesso a uma mensagem desse tipo, sobre esse tema, sobre esse assunto. E nós vamos ler alguns textos das Escrituras e eu peço a atenção de todos vocês. Se desejarem anotar para meditar posteriormente, eu recomendo. Nessa paraxá, podemos observar uma expressão singular que foi proferida pelos magos de Faraó como explicação sobre os fenômenos sobrenaturais de destruição que estavam ocorrendo no Egito, como resultado das más ações daquela nação sobre o povo de Israel nos anos anteriores. Nas duas primeiras pragas, na transformação das águas do rio Nilo em sangue, depois na invasão das rãs, os magos do Egito conseguiram replicar, conseguiram reproduzir, conseguiram agravar ainda mais a situação. Embora eu não sei como eles fizeram para identificar qual praga que pertencia a quem. Talvez a rã tivesse cor diferente, não sei. Né? O fato é que eles conseguiram replicar as duas primeiras pragas, mas na terceira praga, ali, dos piolhos, os magos até tentaram. Utilizaram tudo que eles sabiam para reproduzir com as suas magias, com as suas alquimias, suas misturas. Usaram tudo que eles conheciam e não conseguiram. Então reconheceram que era alguma coisa sobrenatural. E disseram que aqueles feitos eram realizados pelo dedo de Elohim. Em hebraico, Etzba Elohim, conhecido como o dedo de Deus. Essa expressão, o dedo de Deus, foi mencionada posteriormente em outros lugares nas Escrituras Sagradas. Shemot, Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Quando Hashem terminou de falar com Moshe no Monte Sinai, Adonai deu a ele as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrito pelo dedo de Deus. Essa mesma expressão, dedo de Deus, é repetida por Moshe posteriormente no livro de Devarim. Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. Então Adonai me deu duas tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Nelas estava escrita todas as palavras ditas a vocês por Adonai, de dentro do fogo, sobre a montanha, no dia da Assembleia. As tábuas com os 10 mandamentos haviam sido escritas pelo dedo de Deus. Em uma situação, Yeshua expulsou um demônio de uma pessoa muda
a multidão que estava ali, muitos, ficaram admirados, mas algumas pessoas, ao ver a situação, pensavam, por conta da maldade que elas carregavam no coração, que Yeshua fazia aquilo pelo poder do maioral dos demônios. Conhecendo os pensamentos deles, Yeshua respondeu, Lucas capítulo 11, versículo 20. Se é pelo dedo de Deus que expulsa demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Yeshua deixou bem claro que expulsava os shedinhos, demônio, pelo dedo de Deus. Nós também precisamos do dedo de Deus em nossas vidas para caminharmos pelo sobrenatural do Senhor. Entretanto, qual seria o significado dessa expressão? Qual é o poder que pode ser atribuído a um dedo? Sabemos que uns dedos de mão apareceram e escreveu uma mensagem na parede, uma sentença para o imperador da Babilônia, Belsazar, decifrada pelo profeta Daniel, o único, ali, com temor, sabedoria e entendimento, da parte do Senhor para decifrar aquele escrito. Mas qual seria a origem daqueles dedos? Qual o poder de um dedo? Hoje, mais do que nunca, deveríamos compreender o poder que é atribuído a um dedo e saber que os nossos dedos também têm poder. No Império Romano Antigo, nas arenas do Coliseu, eram promovidas lutas entre os gladiadores. Era esperado que os combatentes lutassem até a morte. No entanto, se um dos oponentes fosse apenas ferido, o vencedor recorreria aos espectadores para executar o seu julgamento. Os espectadores fariam então um gesto com os dedos, conhecido pelo termo latim policiverso, com o significado literal polegar virado, conhecido por nós como positivo. Polegar virado para cima, conhecido como positivo, para poupar a vida do oponente ferido, ou como negativo, polegar virado para baixo, para executar, para matar o oponente ferido. Policiverso, polegar virado, um símbolo social romano antigo para definir a morte ou não de uma outra pessoa. E dessa forma, muitas pessoas têm usado o policiverso, com conhecimento ou não, para se tornarem juízes sobre a vida de outras pessoas, acreditando que isso é algo positivo. Atualmente, o policiverso tem sido muito utilizado em mídias sociais como likes e dislikes, com o objetivo de matar as pessoas de ansiedade ou até matar a reputação de alguém. Matar uma outra pessoa de dentro para fora.
primeiro enfermando-as com essas armas virtuais. Todos nós, de alguma forma, sob o comando do novo império romano, estamos expressando literalmente, com o gesto dos nossos dedos, as pessoas que devem viver ou morrer. Que loucura! A posição do polegar de um grupo de pessoas determina pela vida ou pela morte de uma outra pessoa. O policiverso é uma expressão clara de que a nossa sociedade aderiu os conceitos de preservar ou destruir publicamente a vida de uma outra pessoa, ao seu próprio gosto. Que nós possamos nos apartar de utilizar esses sinais com os nossos dedos. Em nome de Yeshua, o Senhor não se agrada dessas coisas. Que você possa ter entendimento. Muitas vezes utilizamos ou repetimos ações, gestos, palavras, sem conhecer a sua verdadeira origem. Mas não existe nada oculto que não, para as pessoas tementes o nome sagrado de Hashem, que não venha a ser revelado. Não se engane mais, uma mãozinha virtual com o polegar para baixo só tem como objetivo ferir ou até matar a vida de alguém nessa terra. Entretanto, podemos fazer muitas outras coisas boas também com os nossos dedos. Mishlei, Provérbios, capítulo 7, versículo 1 a 3. Meu filho, conserve minhas palavras, guarde meus mandamentos, obedeça os meus mandamentos e viva. Guarde meus ensinamentos como a menina dos seus olhos, amarre-os aos seus dedos. Escreva-os na tábua de seu coração. Nossos dedos devem ser utilizados com sabedoria e entendimento para escrever palavras de amor, palavras de esperança no nosso coração, no coração de outras pessoas. E assim produzir vida sobre a vida, sobre a nossa própria vida, sobre a vida de muitas pessoas amadas ao nosso redor. Meller Davi, ele compreendeu a importância dos seus dedos para compor os terrilim ali, para escrever, tocar os louvores, as canções, para elevar a vida dele e a vida de outras pessoas na presença do Senhor. E fazer isso com alegria. O louvor, assim como a ação de obedecer às instruções do Senhor, é uma forma de adoração a Hashem. Davi nunca desejou ser famoso e desde muito jovem determinou que os dedos dele, os dons e talentos que ele recebeu do Senhor, estaria a serviço de Hashem. Um dos sinais de conversão, da nossa conversão, passa também pelos nossos dedos. Yeshaiá, Isaías, versão, ou JB, capítulo 28, versículo 8 a 10. Então, tua luz irromperá como o amanhecer, e a tua cura brotará rapidamente, e a tua vindicação da justiça irá diante de ti. A kavod, a glória de Hashem, será a tua retaguarda. Então chamarás, e Hashem responderá. Tu gritarás por ajuda, e ele dirá, Hineni, aqui estou. Se tu removeres do meio de ti o jugo, o apontar do dedo e o falar mal, lashon hará, se tu estenderes tua nefesh, tua alma ao faminto, e satisfazeres a nefesh, a alma do aflito,
E então tua luz se levantará nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Em alguns aconselhamentos, nós acompanhamos pessoas que foram fortemente feridas com marcas profundas na alma, por situações de opressão por parte de outra pessoa, que a intimidava com ameaças feitas por meio de um dedo, que apontava e acusava com palavras duras, com palavras de violência. Não foi para esse propósito que o Senhor nos concedeu os nossos dedos. Se você, por algum motivo, usou seus dedos para provocar algum tipo de violência ou agressão sobre a vida de alguma outra pessoa, eu recomendo que você se arrependa. Procura a pessoa que sofreu essa violência, peça perdão. Se isso por algum motivo não for mais possível, procure e peça perdão ao Senhor. Em todos os casos, não se justifique. Eu fiz isso por causa daquilo. Nada pode justificar nenhum tipo de violência com ninguém. Se arrependa, peça perdão, vá e não peque mais. Se existe poder no dedo de um homem, imagine você no poder que existe no dedo de Deus. Como podemos relatar através das Escrituras? Aqui, nos textos que nós lemos, o dedo de Deus foi utilizado para trazer praga sobre a terra do Egito, para escrever os 10 mandamentos das tábuas de pedra, para expulsar Shedim, demônios. Mas, como podemos compreender o poderoso dedo de Deus? Todas as coisas que acontecem no céu refletem como espelho sobre a terra. Vamos então observar como Hashem determinou através de Moshe como deveria ser feito os serviços pelo Kohen Gadol, pelos Kohanim e pelos levitas ali no Mishkan. Como eles deveriam utilizar os dedos em alguns serviços e para qual propósito. Moshe utilizou o dedo para colocar sangue sobre os chifres do altar para purificá-lo. Vaikra, Levítico capítulo 8, versículo 15. Depois de matarem o animal, Moshe pegou o sangue e o pôs com o dedo sobre os chifres do altar, purificando desse modo o altar. O sangue remanescente ele derramou na base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. O Kohen Gadol também utilizava o dedo para purificar uma pessoa que estivesse contaminada espiritualmente por alguma coisa. Vaikra, Levítico capítulo 14, versículo 15 a 17. Em seguida, o Kohen pegará um pouco dos 2/3 do litro de azeite de oliva e o derramará na palma da sua mão esquerda. Mergulhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e aspergirá o azeite com o dedo 7 vezes diante de Adonai. A seguir, o Kohen Gadol porá um pouco do azeite que sobrou em sua mão no lóbulo da orelha direita. A pessoa será purificada no polegar de sua mão direita, no polegar de seu pé direito e no sangue da oferta pela culpa. Então, a consagração para o serviço de Hashem era feito na orelha e ali também nos polegares, nos dedos. Shemot, Êxodo capítulo 29, versículo 20.
E você deve matar o carneiro, pegar um pouco de seu sangue e aplicá-lo ao lóbulo da orelha direita de Aarão e ao lóbulo da orelha direita de todos os seus filhos, aos polegares da mão e do pé direito. Pegue os restos do sangue, borrife-o em todos os lados do altar. Cohen Gadol utilizava o dedo para purificar e santificar o povo de Israel. Vaikra, Levítico capítulo 16, versículo 19. Aspergirá com o dedo um pouco de sangue sobre ele 7 vezes. Assim o purificará e separará das impurezas do povo de Israel. A Torá menciona sobre a utilização do dedo, principalmente os polegares, em muitos lugares, como lemos. Em situações diferentes, e o Senhor deseja chamar a nossa atenção para a importância de utilizar o dedo neste mundo com implicações espirituais de forma correta. Então preste atenção. Nós compreendemos que Yeshua é a mão direita, a destra de Hashem. Mas, muitas vezes, não conseguimos perceber, não conseguimos compreender que nesta mão direita de Hashem opera o dedo de Elohim, que unge, purifica, que faz expiação, que edifica, mas o dedo que também traz juízo sobre a terra. Nós estamos tão focados no fazer, que nos esquecemos que fazer as coisas nessa terra, sem o dedo de Elohim, só vai consumir o nosso tempo, consumir as nossas forças, nos trazer desgastes físicos, emocionais, entre tantas outras coisas ruins. E tudo será em vão. Nós nada podemos edificar nessa terra de forma sólida, de forma duradoura, sem o poder da atuação sobrenatural do dedo de Hashem. Yeshua disse, Matitiah, Mateus, capítulo 12, versículo 28, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. Uau! Quem é então o dedo de Deus? Vou repetir. Matitiah, Mateus capítulo 12, versículo 28. Se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vocês. A mesma palavra que nós lemos anteriormente, agora deixando claro e evidente quem é o dedo de Deus. O dedo de Deus é a Ruach HaKodesh. Hashem opera nessa terra através de seu braço direito, Yeshua, que opera nessa terra com os dedos de Hashem, Ruach HaKodesh. Da mesma forma que a Ruach HaKodesh escreveu no passado os mandamentos de Hashem nas pedras para Moshe entregar ao povo de Israel, a Ruach HaKodesh deseja escrever os mandamentos de Hashem no nosso coração no dia de hoje. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, vocês mostram ser uma carta do Mashiach colocada sobre nossos cuidados, não escrita com tinta, mas escrita pela Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Que revelação! Só podemos operar a expulsão de Shedim, demônios, nessa terra, por meio do poder da Ruach HaKodesh,
o Espírito do Sagrado. Porém, não podemos esquecer que a Ruach HaKodesh, o dedo de Elohim, também opera os juízos decretados por Hashem sobre essa terra. Como as pragas que ocorreram no Egito. Resultado das escolhas que eles tiveram anos antes. Ação, reação. Causa, efeito. Importante lembrar que uma das obras mais importantes da Ruach HaKodesh é levar os seres humanos ao arrependimento dos seus pecados e a aceitação e obediência dos mandamentos de Hashem através de Yeshua, o nosso Mashiach. Mas essa obra pode ser neutralizada na vida das pessoas que resistem persistentemente, apagando com argumentos pessoais o chamado arrependimento deixado na nossa consciência pela Ruach HaKodesh. E com o coração endurecido pelo orgulho, perdem a sensibilidade espiritual, encontram desculpas plausíveis no entendimento, no engano delas, e perdem a percepção da realidade, a percepção do que é correto, do que é moral, e acaba formando uma escala de valores distorcida, na qual a obra da Ruach HaKodesh pode ser então atribuída como sendo de Hassatã, e as obras de Hassatã podem ser atribuídas a Ruach HaKodesh. Uma inversão de valores louca. Ananias e Safira mentiram para Ruach HaKodesh e foram punidos por isto. Sem dúvida, essas pessoas se perderam porque não permitiram que a Ruach HaKodesh as levasse ao arrependimento. Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 5, versículo 3 a 5. Então Kefa disse: por que o adversário encheu seu coração a ponto de você mentir a Ruach HaKodesh e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra? Antes de vendê-la, a propriedade era sua, e depois de tê-la vendido, o dinheiro era seu, para ser usado como lhe aprovesse. Portanto, o que fez decidir-se por isto? Você não mentiu a seres humanos, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Hananias caiu morto. E todos que ouviram falar no assunto ficaram aterrorizados. Hoje, muitas pessoas em congregações levam uma vida de aparência. Afastaram a presença da Ruach HaKodesh da vida delas. Mentem abertamente, sem nenhum temor. Não fica nem com remorso. Não consegue mais ter consciência do seu pecado. E não morrem, porque o Senhor está longe da vida delas. Essas pessoas vivem uma vida miserável, vivem pior do que o ímpio, nesse mundo, enganando e sendo enganado. Veja o que a Ruach HaKodesh nos diz para estas pessoas. Espero que não seja o teu caso. Mas veja o que o Senhor diz para essas pessoas. Isaías 59, versículo 3. Pois as mãos de vocês estão sujas de sangue, seus dedos com transgressão, seus lábios falam mentira, sua língua profere coisas malignas. É muito triste saber dessa situação, porque o Senhor nunca teve para nenhum de nós vivermos dessa forma.
possamos nos arrepender de verdade, que possamos atrair a presença da Arua de Hashem para a nossa vida, mudar a nossa história em nome de Yeshua. A Ruach HaKodesh que sonda o nosso coração, o nosso íntimo, denuncia, está lutando para o nosso próprio bem. Para você meditar, qual a visão que você desenvolveu sobre a Ruach HaKodesh? O que faz você mentir para você mesmo? Mentir para outras pessoas, acreditando que você pode enganar o Senhor? Mentindo para o Senhor? Será que você não acredita que será executado um juízo de Hashem em breve sobre toda a terra, pelo dedo de Elohim? Medite. A Ruach HaKodesh nos admoesta hoje sobre a reverência e o temor que deveríamos entregar a Hashem e sobre as nossas ações e pensamentos que muitas vezes zombam da santidade do Senhor, porque nos leva a acreditar em enganos, nos leva a acreditar que Hashem é muito mais misericordioso do que justo. E, por esse motivo, entenderia a nossa relação de amor com o pecado. A Ruach HaKodesh, o dedo de Elohim, foi identificado pelos magos de Faraó, pessoas ímpias, como sendo responsável por aplicar aquele juízo no Egito, naquela época. Contudo, muitos anos depois, como descrito no trecho que nós lemos no livro de Ezequiel, capítulo 29, versículo 1 a 8, vemos que não houve mudança no comportamento das pessoas do Egito. Todas as pragas e juízos foram realizados no Egito, não alterou a dureza do coração dos sucessores daquelas pessoas. Ou seja, o sofrimento deles não serviu para absolutamente nada. Para você meditar um pouco mais, o que você acredita que sofreu ou tem sofrido por algum motivo? Avalie. Para que tem servido, então, esse sofrimento? Quantas coisas precisarão ainda acontecer de ruim na sua vida para que você abandone a sua ira, a sua raiva, a sua indignação, se arrependa e volta para o Senhor? O Senhor está te esperando. E com os juízes que estão decretados sobre a terra e já começaram, será que você vai se refugiar no Senhor ou será que você vai endurecer ainda mais o seu coração? Acusá-lo? Se levantar contra Hashem, contra os seus servos nessa terra? O que você vai fazer? Irmãos, avaliem. Existe reconhecimento e conversão no seu coração? Existe temor de Hashem dentro do seu lar? Existe arrependimento e reconhecimento com relação ao Mashiach, o santo da casa de Israel? Será que em você não tem agido exatamente da mesma forma que Faraó agiu no Egito? Com a certeza de que nenhum mal virá sobre a sua vida,
nenhuma consequência haverá com o endurecimento do seu coração? Se tivéssemos a compreensão do poder do dedo de Deus, a Ruach HaKodesh, estaríamos clamando por perdão dos nossos pecados, estruturado num arrependimento verdadeiro, e não em um clamor para Hashem nos livrar dos nossos sofrimentos, resultados das nossas próprias e más escolhas, sem demonstrar nenhum arrependimento. Senhor, me livra para mim continuar pecando. Pessoas dizem temer o nome sagrado de Hashem, reclamam das dificuldades da vida, não vivem pelos ensinamentos das Escrituras Sagradas, não fazem absolutamente nada para mudar e se escondem debaixo da capa da graça e resistem a Ruach HaKodesh, o dedo de Elohim, e ainda, muitas vezes, pactua, trabalham como agente das trevas, como nós lemos 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 18. Pessoas que leem o Shema deveriam entender o que significa. Pessoas que se propõem a falar da palavra de Hashem para com seus filhos e dar testemunho da Torá pela manhã, ao caminhar, ao sentar, ao fim do dia, mas que não fazem o que diz, deveriam se envergonhar. Prostrar-se diante do Senhor em arrependimento profundo, porque você tem sido o mau testemunho do Senhor dentro do seu próprio lar, para os seus filhos. Agora, se você não tem tempo para os seus filhos, que você vê, como você terá tempo para o Senhor que você não vê? E pior, muitos desses pais ainda desejam que os filhos conheçam e tenham experiências sobrenaturais com o Senhor. Que os meus filhos se convertam. Eu? Não, estou bem. Estou bem assim. Para nós fecharmos. Irmãos, é chegado o tempo, chegada a hora. Muita coisa está para acontecer sobre a terra. Já começou, olha ao seu redor. Mas o dedo de Deus também será manifesto de forma sobrenatural e trará juízos como nunca se viu antes. Para as pessoas que desejam ser instrumentos na mão poderosa de Hashem, a hora é agora, porque a Ruach HaKodesh ainda está disponível para cada um de nós. Hashem visitou Avraham, mas não visitou Lot. Muitos podem experimentar o melhor de Hashem em suas vidas e provar da presença da Ruach HaKodesh, como a Shireshô provou, mas muitos estão escolhendo, como o Faraó, endurecer o coração e conhecer o dedo de Deus da pior maneira possível. O Senhor tem nos alertado, já há tempos eu diria, do que está por vir. E as coisas estão estreitando dia após dia. Olhe tudo o que está ocorrendo ao seu redor, avalie. Avalie você mesmo o que está ocorrendo. Não é possível que você não perceba que as coisas estão se agravando rapidamente sobre toda a terra. Para onde você vai correr? Onde você espera se refugiar
de forma segura. Fora de Yeshua, aonde é este lugar seguro? Eu estou falando de questões visíveis. Que não são nadas comparada com as coisas que estão ocorrendo nesse momento no mundo espiritual. Eu não quero ter o sangue de nenhum de vocês sobre a minha vida, sobre a minha mão, sobre a vida da minha família. O meu desejo, às vezes eu fico triste, às vezes eu choro. O meu desejo é que cada um de vocês que me ouvem nesse momento abandone seus pecados, se convertam e esteja pronto para ser recolhidos. Porque isso também pode acontecer. Ou estejamos prontos, de pé, para sermos preenchidos pela Ruach HaKodesh, pela Ruach de Hashem. Possamos amar o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Possamos ser instrumentos de cura na vida de outras pessoas e começar a fazer isso dentro do nosso próprio lar. Ser usado pelo Senhor. Yeshua agiu desse modo, na total dependência do dedo de Elohim, a Ruach HaKodesh. Todo aquele que é dirigido pela Ruach HaKodesh é filho de Hashem. Pelo menos é o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Não siga mais sozinho nos seus próprios projetos, sem o dedo de Elohim, acreditando que tudo acabará bem. Não vai. Que você possa ter entendimento dessa mensagem que se faz urgente, que as pessoas entendam e recebam no seu coração, em nome de Yeshua. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a Ruach HaKodesh diz hoje, nesse dia, nesse lugar. Yeshua HaMashiach. No próximo Shabat, dia 28/1/2023, teremos uma única Parashá 15, Parashá Bová. Nessa Parashá, Hashem fala para Moshe e Aharon irem até o faraó para que ele liberte o povo hebreu da escravidão. E se assim não o fizer, Hashem castigaria o Egito, enviando outras calamidades. E assim segue. Convoca todos a fazerem a leitura, esta leitura, e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, Pai. Eu sei que o Senhor tem lutado por nós. Me ajude a ser um instrumento na tua mão. Pai, eu não sei aonde estão, nem quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nem preciso me ocupar com essa questão. Porque a tua palavra diz, Pai, que as tuas ovelhas, entregue a Yeshua, elas ouvem a voz do Mashiach Yeshua. E eu lhe peço, Pai, que eu seja a voz do Mashiach nessa terra, a tua voz, sabendo que as tuas ovelhas vão dar ouvido, sim, e atenção para a voz do Mashiach. Nos ajude a compreender, Pai, a importância de estarmos refugiados na rocha sólida que o Senhor definiu para nós, o único lugar seguro que nós temos nessa terra, onde a calamidade cresce, Pai, de forma exponencial, muito rápido. Nos ajude a confiar no Senhor. Obrigado por Yeshua. Obrigado pela tua Ruach. Nos ajude, Pai, a não desistir do Senhor, sobre nenhuma condição, porque o Senhor não desiste de nós.
Nos ajude a compreender que nessa terra tudo tem um preço a pagar. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, por Yeshua, que tem lutado e intercedido por todos nós, o tempo todo, ao teu lado. Bexem Yeshua Mashiach, que assim seja.